Olá pessoal, esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver num episódio também aqui especial. Fico muito feliz de perceber que esse projeto, ele consegue de uma certa forma conectar corações, conectar profissionais com conhecimento, com experiências e vivências de outras pessoas, de profissionais incríveis que passam por aqui. Fico muito honrado e gostaria que você fosse até o canal do YouTube e desse um like, fizesse ali o sininho, comentasse sobre os nossos episódios, é importante para a gente. Nós estamos começando mais um episódio. A minha convidada é uma convidada maravilhosa, é uma convidada que inspira, uma convidada que lidera, uma convidada que tem uma potência feminina incrível. Ela se chama Patrícia Mantovani, ela é executiva da Movecta. Nós vamos falar sobre tudo isso, ela vai contar para a gente como que ela consegue liderar, como que ela consegue ser uma inspiração para outras mulheres. Fico muito feliz que você nos acompanhe. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mask TV Podcast. Patrícia Mantovani, muito obrigado pela presença, um orgulho, eu sei que eu faço sempre isso para todo mundo, as pessoas que vêm aqui são pessoas que o meu coração aquece e você é mais uma que vai estar aqui brilhando com a gente. Obrigado. Ai, que delícia ouvir isso, né? Então, para vocês que estão aí nos acompanhando, vai ter muito papo legal aqui. Que delícia ter vocês aqui com a gente, né? Nós vamos falar de muita coisa. Eu vou contar muita coisa que muita gente não sabe, que eu deixei aqui para bater esse papo com o Rômulo, agradecer o convite, né? E a sua audiência é maravilhosa e você é uma figura assim que eu poderia ficar ouvindo você dias e dias e dias. Que delícia estar aqui. Eu também, a gente agora, quando a gente se conhece, né, Patrícia, as coisas mudam, né? Porque uma coisa é você na rede, conversando, trocando likes, dando informações, das quais a gente nem sabe se essas informações são verdades ou não, né? A gente às vezes quer agradar todo mundo e escreve qualquer coisa. Ainda mais agora com a IA, você escreve, ainda você está mais longe ainda do verdadeiro. E aí eu te vejo com esses olhos brilhantes, com essas pérolas maravilhosas, e assim, libriana. Estou maravilhado, estou muito feliz e contente. Vai ser um bom papo mesmo. Eu começo sempre com uma pergunta, mas com você eu vou fazer diferente. A mulher ainda precisa mostrar um currículo como o seu para provar que tem valor? Abre com essa resposta. Então, cada pessoa é cada pessoa, né? Então, acho que todo mundo precisa encontrar o seu caminho, né? A competência técnica, ela é fundamental e ela foi o meu primeiro pilar. Né? Não tenho dúvidas que eu precisei, né, estudar bastante, né, e cursos, e pós, e MBA, e escolas de liderança, e auditorias, e né, tudo isso que a gente faz tecnicamente para desenvolver competência técnica, porque essa era a forma que eu tinha de me posicionar, né, no mercado durante muito tempo. Depois disso, a gente começa a entender e desenvolver outras habilidades, né? As habilidades de comunicação, as interpessoais, a escutativa, as psicológicas e tantas coisas que hoje em dia nós estamos falando de uma forma muito mais organizada, né? Um pós-pandemia principalmente. Então, eu acho que todo mundo precisa encontrar o seu caminho, identificar o que brilha aos olhos e ir atrás. Mas a competência técnica, ainda assim, ela é extremamente importante nessas nossas disciplinas de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente, associada a outras. Tem um post seu que você fala do posicionamento feminino, e eu espero que um dia nós não precisamos ter todo esse currículo, todo esse desenvolvimento de competências e habilidades para provar que a mulher tem o seu papel dentro de uma estrutura corporativa, de mercado, dentro do mundo, né? Então, é gostoso ver que você já transcendeu essa questão da competência que você mostra e prova, mas que suas outras habilidades mostram o seu valor. Chegou nessa terra quando e por quê? Bem, eu chego aqui em 1970, né? Eu brinco sempre que eu nasci em Santos, moro em Santos e torço para o Santos. Eu sei que muitos vão, né, virar cara, adoro polêmica. Fazer careta, mas está tudo bem, né? E dependendo do time do meu gestor, eu também torço para o time do meu gestor, né? Ah,
Que ótimo. Ou ao inverso, aí depende da minha estratégia de comunicação com ele, né? Então, eu posso torcer para fazer uma graça, né? Sendo contra, né? E eu posso torcer a favor também. Então, essas brincadeiras, né? Eu gosto muito de fazer com a turma. Então, sou uma caiçara, né? Ali da Baixada Santista. Cresci na praia, adoro praia, é o lugar que eu me sinto melhor. Eu preciso saber que tem um mar ali em algum lugar para eu estar olhando, mas teve um momento que eu precisei sair, né, ali da praia para conseguir alçar novos voos de carreira. Venho de uma família bastante estruturada, né? Meu pai, formação como engenheiro químico, foi gerente de planta petroquímica em Cubatão. Naquela época que Cubatão, né, era uma cidade com muitos problemas ambientais e sociais, né? Minha mãe, uma dona de casa, uma excelente dona de casa, uma mãe fervorosa, né, que cuidou muito bem dos 3 filhos, né? Somos em 3, eu sou a mais velha, eu tenho um irmão do meio que é médico, tenho uma irmã mais nova que é farmacêutica, então são meus 3 amores, que são meus irmãos, uma família bastante unida. Então esse é o meu começo. E veio aqui por quê? Eu vim aqui para gerar alegria. Eu gosto de coisas alegres, inclusive ali na minha bolsa tem a alegria, que para mim é um símbolo. Eu acho que o ser humano ele precisa de símbolos, né? Depois que eu assisti o Divertidamente, eu falei, eu preciso de um símbolo, e eu tenho uma alegria ali comigo na minha bolsa, porque isso para mim é importante. Então, eu vim para ser alegre, né? Às vezes eu incomodo. Já incomodei muita gente, né? Com o meu sorriso, com a minha alegria, com a minha espontaneidade, né? E aí a gente aprende a entender tudo isso. Então, é alegria, entender que a gente tem condição de ter sempre um ambiente harmonioso, esteticamente bonito, limpo. E eu acho que por ser libriana, né? A gente tem muita coisa em comum. Isso sempre foi muito importante. E eu sempre imaginei, eu queria que o mundo fosse assim, eu queria que as empresas fossem assim, eu queria que as pessoas, os grupos fossem assim, né? Que as pessoas se dessem bem, se respeitassem, fossem alegres, divertidas, mas entregar seus resultados, seja o trabalho que ela escolheu fazer, né? Que tudo pode ser bonito, tudo pode ser cheiroso, né? Claro que dentro das proporções, organizado. Então isso acaba, se a gente for levar para o lado empresarial, nós vamos falar de 5S, nós vamos falar de auditoria, nós vamos falar de condição DPF. do ambiente, nós vamos falar de pirâmide de Maslow, a base da pirâmide de Maslow, né? Garantir que as pessoas tenham o mínimo de condição ali para poder estar nos ambientes de trabalho. Então, acho que eu carrego um pouco dessa questão da estética, da ordem, da limpeza, da organização e da alegria para o ambiente de trabalho também. Quando menina era assim, lá... 1983, estava com 13 anos, e você sabe que eu também sou da mesma geração. Nós amávamos os anos 80, nós amávamos, eu estava na praia de Santos, eu não posso imaginar o que era os anos 80 ali. Eu passei ali, a gente falou, em 86, então eu sei quando não tinha nada ainda ali. Você, quando estava menina, você teve uma família estruturada. Muito diferente, por exemplo, de outras famílias. Você consegue se colocar hoje no lugar de pessoas que não tiveram tantos privilégios ou oportunidades como você? Sim, eu consigo porque um dos fatores é que eu estudei em colégio de freira, né? Então eu estudei no Colégio Coração de Maria, em Santos, porque tinha muito aquela coisa, a menina vai estudar no colégio de freira. E eu amei estudar no colégio de freira. Assim, quantas boas recordações eu tenho desse momento. E no Colégio de Freira, nós tínhamos uma igreja próxima ao colégio, essa igreja tinha uma creche, né? Então nós íamos constantemente ali fazer trabalhos voluntários, sociais, né? Então, desde pequena, eu ia brincar com as crianças, eu sou apaixonada por criança, então assim, eu ia brincar com as crianças, nós fazíamos as festinhas, eu angariava no prédio, né, no quarteirão ali, uma série de coisas para ajudar as famílias. Durante muito tempo, eu, meu irmão, nós fazíamos cestas de Natal, e isso nós éramos jovens, né? Então, assim, eu sempre entendi o valor da que, e que haviam várias realidades, né? E sempre, né, as pessoas que eram
pouco menos favorecidas, pessoas que eram mais favorecidas, e para mim era muito comum isso, né? Eu entendia e eu participava de alguma forma ali daquela minha comunidade, da igreja, ajudando. Então, o Colégio Freira, né? Fora as bagunças todas com as minhas 1994 amigas do Colégio Coração de Maria, viu, meninas? Que devem estar aí nos ouvindo. A gente tinha esse lado também de preocupação com o social, né? Que a religião, na época, né, a religião católica ali, puxava muito isso. Então, eu me sentia bastante à vontade e eu adorava, porque para mim, esses momentos são de festa, são momentos de celebração. Então, eu brinco que eu faço festa todo dia. Juntei 2 pessoas para me chamar. Eu hoje aqui estou me sentindo numa festa, gente. Uma festa. Eu vim preparada, essa luz tá linda, esse cenário tá maravilhoso, eu tô com uma pessoa aqui que tá irradiante, né? É isso, gente. Nós precisamos transformar os nossos momentos. E se eu quero viver alegre, eu vou viver alegre. Me desculpe os outros. Ninguém vai tirar minha alegria, não. Olha, é tão bom ouvir você falar da alegria, né? Da gente poder promover a alegria para as pessoas. Eu acho que esse é a grande missão do ser humano, né? Num terreno tão maldoso, tão cruel, tão violento, e que realmente a gente, olhando o futuro, a gente não vê muita solução, né? A gente vê isso piorando, e ter alguém que veio com o propósito de falar, bom, eu tive privilégios, eu tive oportunidades, eu tive tudo que meus pais me trouxeram, aprendi através de uma escola com rigor de disciplina e de valores muito fortes, mas não deixei de ter compaixão pelo ser humano. Não deixei de saber que o ser humano precisa da minha alegria para ser feliz. Eu estou maravilhado de te conhecer nesse sentido. O ser humano é o ser humano, né? Eu acho que tem com seus defeitos, qualidades, sim, né? E tem 2 pontos que a gente tem que entender que a dor, nos seus devidos níveis, né? Que dor cada um sente de uma forma, ela é igual para todo mundo, né? Então, qualquer dor, seja física ou emocional, independe da hierarquia, do seu poder aquisitivo, independe de tudo isso. Você é um ser humano, né? Então, isso é muito importante a gente ter bem essa clareza, né? Quando a gente escuta uma mãe em sofrimento, não importa se a pessoa é menos privilegiada ou mais privilegiada, é uma mãe em sofrimento, ou é um homem em sofrimento, ou é uma avó, né? Então, isso independe. E outra coisa que eu acho muito importante, que eu gosto de falar, é que o ser humano tem um poder que muitas vezes nós não acreditamos que a gente tenha. Que poder é esse? Você pode transformar o dia de uma pessoa, sendo o pior dia da vida dela ou um dos melhores dias da vida dela. Isso é importante, a gente tem que começar a pensar sério sobre isso. Porque é a forma como eu uso as palavras, é a forma como eu me expresso, é a forma como eu posso transmitir com técnicas de comunicação, notícias e notícias, solicitações e solicitações, pedidos e pedidos, responsabilidades e responsabilidades. Então, eu acho que nos dias de hoje, a gente tem que olhar para dentro assim, qual é a forma que eu estou me comunicando? Porque eu posso gerar um desconforto e uma tristeza muito grande em outra pessoa, às vezes só com o meu posicionamento de voz ou com o uso inadequado de algumas palavras que ainda são usadas no vocabulário do dia a dia. Eu acho que a gente pode... É isso que é o nosso objetivo aqui, Patrícia, da gente poder fazer com que as pessoas que estejam ali entendam que nós viemos aqui para fazer o outro ser melhor, o outro se sentir bem. Mesmo você sabendo que você pode fazer ele se sentir pior, tente fazer ele se sentir melhor, né? Porque o pior já vem do externo, já vem das dores, né? Não dá para cifrar o sentimento de uma pessoa só porque ela tem um poder aquisitivo e a outra não tem. O sentimento de dor não tem preço. Ele é cada um que carrega ele aqui. Exatamente. Tem uma coisa também bastante interessante que eu também gosto de lembrar. É claro que muita coisa vem com a maturidade, vem com o autoconhecimento, vem com os estudos, né? Você nunca sabe o que a outra pessoa está passando.
né? Você nunca sabe A dor do outro. a não dor sabe. do outro, né? Então, muitas vezes você está lá para fazer uma cobrança de meta ou de algo que deveria ser entregue, que precisa ser feito, Sim, porque qualquer profissional, você tem lá um plano, você tem metas, objetivos, entregas. Ok, faz parte da disciplina, né? Para a gente conseguir manter uma excelência operacional em qualquer tipo de operação, mas a preocupação de conhecer aquelas pessoas, né? E sempre saber como falar. Né? Porque nem todas as pessoas são expansivas, nem todas as pessoas colocam suas emoções, seus sentimentos para fora. Muitas vezes tem pessoas que trabalham anos perto de você e você não consegue atingir, acessá-la. né, acessá-la. A pessoa tem lá as suas questões e você também tem que respeitar, mas sempre pensar como que eu consigo dar uma notícia, seja ela qual for, de uma forma que a pessoa entenda, né, com clareza, e aquela comunicação é para que a gente junto ou resolva alguma coisa ou atinja ali algum resultado de maneira colaborativa, né? Então, também a gente vai poder falar aqui um pouco de colaboração, Acho que é importante. extremamente importante nos dias de hoje, né? Concordo com você. Eu acho que a gente tem a oportunidade de, quando olhar para o outro, saber que aquela dor, ela é invisível para você. E a gente aponta o dedo e julga com muita facilidade humanos perfeitos, humanos egoístas, individualistas. Sabemos de tudo isso. Uhum. Nós não viemos aqui para falar da maldade, nós viemos para falar da bondade. E é a bondade que cada um tem que executar, porque eu realmente vejo pessoas apontando dedos, falando de pessoas que estão mergulhadas no sofrimento tão intenso e não tiveram coragem de se expressar. Então, assim, por favor, né? Olha para dentro de você e fala, peraí, e se eu tivesse naquela situação? Será que eu gostaria, né, de ser tão criticado, de ser tão apedrejado dessa forma? Então, assim, eu acho que esses veículos são esses. Em 1992, 93, você estava começando a se preparar para ser mãe. É isso Da mesmo. Giovana, primeiro da Giovana, depois do Felipe. É isso. Como você se preparou para ser mãe? Bem, como eu falei para você, você ainda brincou, acabei não te respondendo, de 1983. Aos 13 Aos anos, 13. eu estava indo para a praia todos os finais de semana com as minhas amigas, me divertindo. Estava indo na discoteca do Clube Internacional de Regatas, que era maravilhoso, uma domingueira da boa, andando de bicicleta, que delícia eu andar com as minhas amigas de bicicleta. Ai, deve ser cenas incríveis, né? Isso, e fazendo o que eu mais gostava naquela época, que era dançar. E aí a gente depois pula um pouco mais para frente. Deixa eu antes de falar da Giovana e Felipe, vou pegar esse gancho, Então tá porque bom. como nós nascemos na mesma época, eu vivi na discoteca e, assim, dentro da minha condição, as novelas eram um único meio de entretenimento, né, naquela época. E a gente era muito, até hoje, aficionados à novela. Então, Dancing Days em 78, que explodiu e que, né, eu saía realmente de vestido a caráter e ia para as discotecas, para os bailinhos, né? Você tem saudade disso? Muita, muito. Foi uma época maravilhosa, né, da minha vida. Eu comecei a dançar muito cedo, né? Então a minha mãe dizia que menina tinha que estudar no colégio de freira e fazer balé, né? Então assim, bem, como era naquela época. Sim. Hoje as meninas fazem de tudo, e tem tudo. mais é que fazer mesmo, né? A minha filha mesmo fez várias coisas diferentes, mas eu ainda vim, né, daquela coisa, não, vai estudar no colégio de freira e vai fazer o balé. Eu entrei no balé, fiz o balé há muito tempo, depois me apaixonei pelo jazz e também, então assim, a minha vida era dançar. O que eu fazia? Eu ia para a escola e eu dançava, era o que eu queria fazer. Fazia várias aulas, né? E aí com 15 anos, né? Aos 15 anos, a minha professora me convidou para dar aula. Então, eu brinco que o meu primeiro trabalho formal ali, de carteira assinada, foi aos 15 anos como professora de dança. Isso foi a minha paixão, né, durante 10 anos, praticamente, ali dos 15 até mais ou menos o nascimento da Giovana, era a minha vida. Eu estudava e eu dava aulas de dança no período que eu não estava estudando. Então, participei de diversos festivais, o famoso Festival de Joinville, né, que acontece em julho. Fui várias vezes para Joinville, tanto dançar quanto como coreógrafa também. Então, depois teve uma época que eu coreografava para as minhas alunas irem.
uma época maravilhosa, esplendorosa, né? Assim, que saudades, né? Olha, e aí? A gente entra, né? Nós vamos falar de filhos, mas quando você entra nesse aspecto, né? Você falou de Joinville, eu fui produtor artístico. Ai, meu Deus. Não dá nem para eu contar nada. Então, eu produzi festivais de dança, festivais de teatro, toda a concepção de... Olha, São Paulo, né? Nesses 40 anos que eu estou aqui, era o sonho de trabalhar dentro da área artística e tive essa oportunidade. E quando você fala, né? Da gente estar produzindo, da gente estar organizando os festivais... Você queria ser artista? Você queria estar no meio desse meio? Sempre. Porque no LinkedIn, você só conta a partir da Transpetro, em 2003. Isso. Essa história de você como professora de dança, ninguém sabia. Essa história normalmente eu conto um pouco quando eu vou ministrar alguma palestra ou quando eu vou fazer alguma apresentação, né? Quem é a Patrícia? Aí eu falo que eu fui uma professora de dança, e aí as pessoas, nossa, né? Aí às vezes alguns chamam a atenção, e o cabelo que é comprido, é preto, né? Às vezes a postura também, aí as pessoas fazem essas conexões. Mas sim, eu queria ser artista, mas eu queria ser artista da Globo. Sim. Não bastava ser artista, tinha que ser artista da Globo, porque as novelas... Sim, nos né? prendiam, né? Totalmente, assistia todas as novelas, né, e repetia as frases e ficava me imaginando naqueles personagens, né, do vilão, da mocinha. Era como se a minha vida fosse um pouco daquilo. Acho que todo mundo que passou ali Eu fico pelaquela imaginando época, você né? lá no Gonzaga, Isso. andando como se você estivesse andando no Leblon, né? Era um pouco disso. Era, E né? aí, como eu tinha, minha professora de jazz era uma pessoa maravilhosa, né? Nós vínhamos para São Paulo todo ano fazer o curso de férias, na época na Joyce Balé, no Grupo Raça, no estágio, né? Então, passávamos aqui 15 dias em São Paulo, eu e mais outras grandes colegas, que éramos todas professoras ali do mesmo clube, e pegávamos todas as novidades, as tendências, para a gente conseguir montar as nossas aulas no decorrer do ano todo, né? E todas ali, né, com aquele fervor, né, de querer ser artista. Eu fiz curso de teatro no Macunaíma também, fiz teatro lá, né? Não, eu não vou conseguir fazer. Um pouquinho de tudo que a gente fez. Mas sim, sempre me encantou muito, eu sou libriana, essa coisa artística. Tanto é que eu comecei, eu tenho uma história muito, muito interessante, né? Porque eu fiz 1 ano de faculdade de dança. Né? Então, nós estávamos lá, morava em Santos, eu já dava aula, eu não sabia direito o que eu queria fazer de faculdade, né? Muita dúvida, eu falava assim, eu quero dançar, para mim eu ia dançar o resto da minha vida. Aí veio a faculdade de dança, algumas amigas minhas já tinham entrado, eu falei, eu quero fazer dança, vou fazer dança. Fiz lá o vestibular, tem audição, tem toda a parte prática, comecei a fazer a faculdade de dança, que foi uma delícia, foi maravilhosa, né? Só que aí o meu pai me chama e fala assim, minha filha, para você continuar dando aulas de dança, você não precisa dessa formação, porque na época não era necessária essa formação, né? Graduação. Aí ele falou, por que você não imagina, faz outra coisa, faz uma outra faculdade, continua dando aula, continua dançando, mas procura outra coisa para fazer. Eu, como, né, sou apaixonada pelo meu pai, e eu escuto muito ele, e eu quis agradá-lo, na realidade, né? Porque eu tenho muito isso, né? Aí eu falei, tá bom, então eu vou pro cursinho, vou pensar o que eu vou fazer. E aí, essa história é sensacional. Um dia, eu assistindo Fantástico, aparece uma reportagem sobre os cenógrafos da Globo. A maioria deles são arquitetos. Eu assisti aquela reportagem e ali eu decidi, vou fazer arquitetura, serei cenógrafo e vou trabalhar na Globo. O jovem, gente, ser jovem é uma coisa assim espetacular, não é? Eu tomei a decisão ali. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Falei para o meu pai, vou fazer arquitetura, mas não expliquei que eu ia ser cenógrafo, né? Eu falei, vou fazer arquitetura. Meu pai achou linda, uma profissão muito bonita, uma faculdade deliciosa de fazer, e eu fui fazer arquitetura, mas eu queria ser cenógrafa da Globo. E aí o meu primeiro estágio foi onde? Numa construtora contando saco de cimento. E aí eu senti uma outra realidade. A realidade bateu ali. Né? A realidade bateu. Naquele momento que eu falei,
mas não era bem isso. Mas eu falei, vamos ver o que vai dar. E quando você fala isso, dessa tua identificação, dessa sua relação com a arte ela é extremamente fundamental para a segurança, para a saúde, para o trabalho, né? Ela alimenta, ela nos dá possibilidades inúmeras de você revisitar modelos, revisitar métodos. E o que tudo isso trouxe para mim, né? Dentro da arquitetura, do urbanismo, né? Eu acho que dominar uma sala de aula é sempre um desafio, né? E quando eu começo a dar aula aos 15 anos para crianças, né? Foi um aprendizado muito grande. E hoje eu brinco que eu falo assim, gente, quando eu vou falar sobre segurança, ensinar alguém a fazer, né, gerar capacidade para que a gente tenha mais segurança nos ambientes de trabalho, vou dar um treinamento, eu falo, meu Deus, eu tenho que estudar tanto, já estudei tanto e ainda tenho muita coisa para estudar para tentar passar uma informação da forma que uma criança entenda. Né? Porque o adulto ele só aprende o que ele quer, né? Então a gente tem que ter vários artifícios metodológicos, né? Um deles é a própria andragogia. Exatamente. As coisas precisam fazer sentido para o adulto, precisa se tornar interessante. Persuadi-lo não é fácil? Não é fácil, então tem que ser algo interessante, divertido, que faça sentido para ele. Esse sempre foi um grande desafio meu, né? Nos treinamentos que eu ministrava, para engajar as pessoas. E eu sempre acabei utilizando de muita criatividade, que eu tanto exercitei com a dança ou na própria faculdade de arquitetura. Então, acho que tudo isso, né, a postura da voz, né, eu trabalhei num terminal de açúcar, né, que nós tínhamos movimentadores de sacaria, eu coloquei 400 homens para dançar. Imagina, muitos anos atrás, no meio de um armazém. Então, assim, já fiz umas coisas que eu falo, não, vamos lá. Então, sempre buscando animar, e isso sempre me gerou muito respeito. Eu trabalhei em área portuária, continuo trabalhando, mas eu trabalhei diretamente, na época, como engenheira de segurança do trabalho ali, todos os dias com estivadores, com pessoas de capatazia, ambiente difícil, né? Um ambiente que na época era extremamente machista, e eu ia para dentro da sala de aula, 30 minutos eram eles me testando, aí eu falava, gente, tudo bem? Estou aprovado. Deu certo? Podemos começar agora, né? Eu sei que é isso. Então, isso também, lidar com pessoas, né? Quando você tem essa experiência, porque você vai montar uma coreografia, você tem que definir todo mundo para a direita, todo mundo para a esquerda, um sobe, outro desce, um para trás, outro para frente. Você está direcionando, você está liderando algo para dar um resultado espetacular. E o que é ser líder? É isso. É verdade. É você ter um objetivo, né? Você colocar as pessoas chaves, olha, nesse momento você é muito alto, você vai ficar mais para o lado, na cena certa. Mas daqui a pouco você vai vir para frente. Então, esse xadrez, esse jogo, essa coreografia, a gente passa no dia a dia nos ambientes laborais. Né? Então, eu preciso hoje, né, ter autonomia e criatividade. Eu amo essas duas coisas. Então, quando eu estou numa empresa que me proporciona isso, assim, aí a minha alegria fica exponencial, né? Hoje, nesse momento da Movecta, nós estamos muito, né, nesse momento de transformação, e a hora que eu tenho essa autonomia, porque eu sei aonde eu preciso chegar, né, e eu vou usar da minha criatividade para engajar todo mundo e para a gente conseguir os melhores resultados. Mas ainda tem que falar dos meus filhos, né? Eu não sei o que eu vou fazer com esse episódio. Eu não sei porque, eu juro, nós somos muito francos. Isso é um fato. A gente vai ainda mais quando a gente se identifica com alguém, a gente perde até os controles. Isso, né? Já para onde eu vou agora? Porque quando você diz isso, que você usou da tua criatividade, da arte, queria que todo mundo que estivesse ouvindo pudesse fazer um pouquinho de teatro de dança. Porque quando você leva isso para o ambiente corporativo, você a nova palavra é disruptiva. Total. Então, assim, você coloca, assim, 400 homens para dançar, porque eles já estão totalmente entregues a você. E baseado muito mais na sua criatividade. Depois você conta, olha, além da criatividade, eu tenho toda essa bagagem. E essa bagagem é muito incrível, porque você é uma profissional que passou por vários segmentos. Claro que o transporte portuário, eu brinco que você é a mera mulher do Aquaman, porque lá em 2007 você já era instrutora da Marinha.
Isso. Então, essa realidade sua é muito nata, né? Então, assim, eu vejo todos esses movimentos. Você passou por tantas empresas. Bung, Ogmo, foi coordenadora, a EVLA, Movecta. A Movecta era Locafrio? Exatamente. Era, né? Era isso mesmo. E, Agora nós estamos com um novo rebrand, olha, né? Um novo você é onboarding posicionamento. deles, né? Você recebe as pessoas. Eu acho que quem chega com a sua recepção enlouquece de vontade de ficar na empresa. Estamos aí, né? Eu recebi um convite maravilhoso, né, para estar na Movecta, que me brilhou os olhos, né? E esse convite de um COO, que é o Roberto Teller, uma pessoa espetacular, né? E que foi muito claro comigo sobre a minha missão lá. E eu adorei isso, que eu gosto de ter missão. Claro, né? Então, eu sei qual é a minha missão, né? Eu estou chegando, eu estou fazendo reconhecimento dos ambientes, eu estou conhecendo as pessoas, né? Mas a missão é muito poderosa, né? É uma missão bastante desafiadora. E com certeza eu estou muito entusiasmada, né, com essa mudança, com esse meu novo degrau, né, que eu subi aí na minha carreira. Dá uma dica para gente, como uma profissional como você, chega numa empresa nova, num trabalho novo, né? De que forma que você chega, né? Como você se apresenta, como que você cativa, ou como que eu, chegando numa nova empresa com toda a experiência, né, de executiva, de diretora, como que eu consigo cativar aquelas pessoas para o meu objetivo? Primeiramente, apesar de ser uma executiva, eu estava de bota e com a camisa polo da empresa, com o logo da empresa, né? Porque eu acredito que o bom executivo é aquele que conhece as operações. O famoso Gemba que falam aqui no Isso, né? tem Vários trava-Gemba, termos. Gemba, safety walk, tem muita coisa, né? Então, primeiro é isso, né? Eu sempre brinco que eu conto a história de Santos, né? Que eu nasci em Santos, moro em Santos e torço para o Santos, isso já é um grande quebra-gelo, aí já começa, né? Então, mas você é Santos, mas como você mora em Santos? Mas eu te vejo pelo Brasil inteiro, sim. E que todos saibam que eu só não conheço Roraima. Então, qualquer dia, Rômulo, eu vou pegar um avião, eu vou até Roraima, tomar um café e vou voltar. Porque é o único tique que está faltando no meu mapa do Brasil. Porque eu tive o prazer e a honra, né, de conhecer todos os estados do Brasil, trabalhando, claro que alguns eu fui de viagem, mas assim, a grande maioria trabalhando. Então, também isso, né, o trabalho me proporcionou. E aí eu conto também essa história de Roraima. Mas eu acho que o profissional que deseja uma posição estratégica, né, que sempre eu já venho trabalhando nisso há alguns anos, né, para conseguir ser cada vez mais estratégica, né, estar na estratégia do negócio e trazer as nossas disciplinas, né, com valor agregado. Então, a Movecta enxergou isso, me deu essa missão e estamos aí, né, conhecendo as pessoas, conversando, entendendo como que eu vou conseguir ter ações efetivas, né, para participar de toda essa transformação cultural que está sendo desenhada. Você sabe, Patrícia, eu vejo as integrações dentro das empresas muito falhas, muito erradas, né? Senta uma pessoa numa sala, ela fica 4 horas assistindo um PowerPoint, uma coisa, um vídeo. Como que essa pessoa consegue ingressar numa empresa se não tem uma recepção calorosa, se não tem uma recepção de uma pessoa que defende os princípios e os valores daquela cultura organizacional? Eu vejo também nas palestras um desconhecimento da cultura organizacional da empresa. Como que você se apaixona por ela? Como que você faz segurança, saúde, meio ambiente, qualidade, se você não sabe qual a história, né? O que o Teller fez na vida, por que ele está ali, né? Então, assim, será que não interessa para ninguém? Então, eu acho que realmente esse é o nosso caminho para fazer uma pessoa se apaixonar. Porque as pessoas hoje em dia, olhando as gerações, nem querem mais ficar dentro das empresas. Talvez porque quando chegou não foram bem recebidas. Eu tenho certeza disso. E é o que eu digo, né? Nós, seres humanos, que construímos e fazemos a empresa acontecer. A empresa por si só, ela, né, existe ali no papel. Então, a empresa, ela é formada pelas pessoas. Então, você, como profissional, como pessoa, como que você quer esse ambiente? Eu sempre brinco que eu gosto muito,
eu já tive pessoas não tão boas que passaram pela minha vida profissional e pessoas excelentes. Então, eu sempre gosto de falar assim, como que eu gostaria de ser recepcionada? Como que eu gostaria que me tratassem? Então, eu acho que eu fui trazendo muito disso para as equipes às quais eu liderei. Você ouve o que as pessoas falam de você? Dentro da equipe, dentro do trabalho, você tem essa escutativa de falar, o que estão falando sobre mim? A minha escuta é bastante ativa, com todo esse aprendizado sobre segurança psicológica, né? A gente entendeu que os ambientes eles precisam desses momentos, né, de rodas de conversa. Eu brinco muito das sessões fofoquinhas. Quem que não gosta de uma fofoca? Você gosta de fofoca. Você gosta de fofoca. Todos nós gostamos de fofoca. Então eu apelidei da sessão fofoquinha. Pergunta se alguém faltava? Não. E eu escrevia no Teams, agenda, sessão fofoquinha. Ninguém falta na sessão fofoquinha. E a sessão fofoquinha, eu brinco que era pra gente colocar pra fora, porque ali tiramos o crachá, tiramos o chapéu, eu falei assim, essa é a fofoca do dia. A fofoca pode ser sua, a fofoca pode ser do amiguinho, a fofoca pode ser do andar de cima. Então, tudo isso pra gente falar, vamos conversar, eu estou aqui para ouvir. Gente como a gente. Né? E ninguém vai ser julgado. Então, esse ambiente é importante que seja construído, porque a partir daí a gente inicia o processo de confiança. Okay. Não tem, a confiança ela é construída todos os dias, um pouquinho, através das nossas atitudes, através do quanto que eu valorizo cada pessoa, do quanto que eu estou ajudando, do quanto que eu estou orientando. E a maioria das pessoas elas precisam de orientação. Ah, mas eu vou fazer tudo. Não, você vai direcionar, você vai explicar, você vai ensinar. Então, eu digo muito, né? Quem quer ser líder, que também é uma escolha, porque você pode ser um excelente especialista, né? Você tem carreiras, eu brinco, né? Você tem que ser o eterno tio da excursão, o tio do jardim da infância. Eu sempre falo isso quando eu vou falar de liderança. Meu filho, você quer ser líder? Então, que fique bem claro. Você precisa ser o tio da excursão. E você vai ter que ser o tio do jardim da infância. Porque as pessoas não sabem tudo, as pessoas têm entendimentos diferentes das coisas, você muitas vezes vai estar numa equipe multidisciplinar, né? Que você vai ter hoje, eu sou arquiteta, urbanista, com pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, MBA em controle e gestão ambiental, auditora líder de todas as normas. Patrícia, quem que você tem na sua equipe? Farmacêutica, médico veterinária, técnico em química, engenheiro ambiental, enfermeira, médico. Quer dizer, eu tenho uma gama de profissionais que não têm a minha formação, mas que eu tenho que liderá-los. Claro. Né? E você, quando está num papel de líder, você continua se reciclando? Porque quando eu olho todas as suas graduações e todos os cursos que você acabou de citar, você continua ainda se reinventando, procurando não só habilidades do perfil de um líder, mas buscando novidades para acrescentar aquilo que talvez você não tenha ainda? Sempre. Eternamente. Eu sou muito curiosa, eu faço muita pesquisa, eu tenho uma parte um pouco autodidata também, e existem 3 livros que, assim, me abriram muito a cabeça, né? Um é o Criatividade S.A., tá? Do Ed Catmull, que ele conta ali a história da Pixar. Boa dica. É um livro de negócios, né? E que fala muito ali das dificuldades que aquela pessoa que queria tinha um sonho, né? De trabalhar com algo. Eu não vou contar porque vale a pena, né? Eu vou colocar depois aqui só para dar pode colocar. Dica, tá? E como que ele começa a enxergar as pessoas para que a empresa dele consiga crescer. Né? Então, um livro que me abriu... Eu li umas 3 vezes, porque eu ia e voltava. Esse livro fez parte do meu processo de formação de mentora de mulheres. E foi espetacular. Tem um outro livro chamado Vamos Falar sobre a Vida, que é um livro que ele traz os setênios da biografia humana. Você vai se apaixonar por esse livro. É um livrinho pequenininho. E o que conta pra gente que é setênios? Os setênios são os 7 anos ali, que divide desde que a gente nasceu até aproximadamente o fim da nossa vida. Né? Okay. E ele traça os momentos que todo ser humano está. É espetacular. Você fala, nossa, é por isso que as coisas estão acontecendo comigo dessa forma?
né? Então, de acordo com a sua idade, né, tem ali um seteio de idade, né? que você começa a entender. Então, é um pouco da viagem do autoconhecimento. Maravilhoso. Né? Esse é um. E o outro é o Humanismo Extremo, né? Também um livro com foco em negócios e liderança. Então, esses 3 livros eu li, reli, eu volto, eles ficam ali do lado da minha cabeceira. E junto com eles, né, várias oportunidades que eu tive de participar de escolas de liderança, né? Então, empresas que investem nisso, e eu tive a oportunidade na Votorantim Cimentos, na própria VLI, de estar participando desses projetos espetaculares. Então, assim, para quem está numa empresa que tem uma universidade corporativa, façam os cursos que a universidade corporativa te proporciona. Então, ganhei muito com isso. E com as minhas postagens, porque a rede social, para mim, é uma diversão. Eu adoro rede social, eu curto o LinkedIn, o meu Instagram é bem bagunçadinho, né? Mas o meu LinkedIn ali, para mim, é uma delícia poder postar algumas coisas ali, e muitas pessoas querendo saber o que eu estou fazendo, se eu estava dando algum curso, né? E aí veio a ideia do curso, né, da trilha Outlier, falando de liderança humanizada eficiente, né? Então, puxando tudo isso ali para falar, pessoas, se você quer ser líder, você precisa se preparar para tal. Não, eu acho maravilhoso a nossa conversa, justamente porque ela tem esse caminho de que as pessoas estão aprendendo um pouco com tudo que você está dizendo. Talvez a nossa obrigação aqui hoje, além de reviver coisas tão maravilhosas, né, é ajudar essas pessoas também a se encontrarem. As dicas dos livros, como O Animal Social, do Elliot Harrison, que é uma coisa espetacular para você entender a nossa psicologia de como a gente reage às coisas. Então, esses 3 livros eu não tinha lido, vai fazer parte. Eu não sou da geração que tinha pais que inspiravam a leitura. Eu descobri que eu gostava de ler muito tarde, mas nunca é tarde, né? Quando você diz de autodidata, a gente precisa ir atrás das universidades corporativas, das oportunidades, e não venha me falar, eu não tenho condições, não é isso. Um livro está disponível nas redes, um livro está disponível em qualquer lugar, e ele te acrescenta muito. As minhas leituras me colocaram num mundo que eu jamais imaginaria que eu iria. Só que quando eu estava com 12, 14, 15, 16 anos, isso não chegava, porque não tinha livro dentro de casa. Livro? Livro para quê? Né? Eu ouvia isso. Livro para quê? Então, hoje, quando você dá essa dica, vamos, assim, inspirar pessoas a lerem. Ah, Deus, como que eu consigo conduzir isso com tanta informação rica? E no meio de tudo isso, eu casei e tive 2 filhos. Teve 2 filhos. E a gente ainda não falou dos 2, mas nós vamos falar porque eu quero te perguntar uma outra coisa. Você estuda até hoje, quando você falou dos santos, e quando você fala a língua certa com quem está no lugar certo, o que acontece? E é muito justo o que você disse. Um líder que sabe como interpretar o seu gestor, ele tem melhores habilidades e melhores conquistas? Sempre. Sempre. Eu sempre digo que, eu brinco, né? Quando chega um novo líder, zerou o placar. Zerou o placar. Zerou o placar. Você não sabe quem Para mim, para ele, zerou o placar. Tem alguém chegando, não conhece quem já está aí e vice-versa. Então, quando zera o placar, a gente precisa começar um processo de confiança, né? E ali, né, sempre com muito respeito, com muita ética, nós vamos nos conhecendo, né? Nós vamos entendendo a forma de liderança de cada um. E saber como ele pensa, saber isso faz uma diferença. Né? Muita diferença. Então, eu chamo isso de leitura de cenário. Então, a gente precisa entender através das falas desse líder, através dos comportamentos desse líder, da postura corporal desse líder, do tom de voz desse líder, de como esse líder se veste. Tudo isso são sinais, né, de leituras de cenário, que quando a gente está mais madura, nós conseguimos fazer de forma mais rápida e mais fácil. Isso demora um tempo, né? Porque eu já sofri muito com, né? Porque, chegou, vai mudar tudo, né? Não, então existe esse tempo, né? E as pessoas estão se conhecendo, claro, todo líder tem uma meta, tem um plano, e o mais importante é que esse líder, ele precisa fazer algo que se chama tradução para a sua equipe.
Porque muitas vezes a equipe ela não tem uma capacidade, né, de entender um plano conforme um diretor ou um gerente geral. Normal, faz parte. Então, eu como líder, eu preciso sempre fazer uma tradução do que a alta direção espera e qual a expectativa da minha área. Olha, a sua área é uma área de qualidade, segurança, saúde, meio ambiente, regulatório e ESG. Ok. Qual que é a meta que a gente tem? Tem meta de percentual, tem meta que é de marco, tem meta que é de projeto. X, né, eu brinco, X metas. Eu preciso pegar aquilo e saber traduzir para a minha equipe. Então, essa comunicação é fundamental, que eu sei que tem muito líder que peca. Ele pressupõe que o outro sabe. Gente. Sim, isso é verdade. Não imagine que o outro saiba. Diga. Aí eu brinco, né? Até sempre. O óbvio precisa ser dito. É verdade. Então tem um pouco desse jargão que muita gente sabe que eu falo. Não imagine que o outro sabe. Diga. Né? A gente pergunta às vezes sobre o valor de uma empresa para uma equipe que está na sua frente. Ninguém sabe os valores e a missão da empresa. Então, o óbvio precisa ser dito. Rômulo, eu vou dizer uma coisa grave aqui para você. Existem profissionais que não sabem o negócio da empresa. Eu concordo com você. Eu fico horrorizada com isso, porque se você não tem conhecimento mínimo do negócio da sua empresa, a empresa que você está lá, seja por questões legais, né? Nós temos até segurança, engenheiro, médico, seja porque a empresa, né, tem ali o valor agregado da cultura da segurança, muitos profissionais se limitam no seu quadradinho disciplinar, não participam e não conhecem o negócio. Gente, dessa forma, nós não ajudamos e nós não agregamos valor. Por que você acha que um profissional entra num papel de gerente dentro de uma empresa, às vezes com um currículo de graduações assim excepcionais, e você se depara com ele, com esse profissional que não conhece nada e está lá ainda? Quem é esse profissional? A gente tem de tudo, né? Entender se essa empresa é uma empresa, muitas vezes, de uma cidade pequena. Ou ele dava muito resultado? Tem de tudo. De negócio, né? Entregando meta, então eu não olho outras coisas. Exato. Toda empresa tem momentos, então isso também a gente precisa entender. Às vezes um profissional ele é contratado com uma meta de custo radical e ele não consegue gerar orçamento para ninguém, aprovar nada, porque ele tem essa meta e ele foi contratado para aquilo. Então, nem sempre é, entre aspas, a culpa daquele profissional. Às vezes a meta dele é aquela, né? Então, é tudo uma questão de contexto. Então, eu sempre falo, a gente precisa entender o contexto, que empresa é aquela, que negócio é aquele, qual que é o objetivo, que momento é esse da empresa, né? Então, tem tudo isso para a gente falar, essa pessoa está aí por quê? Quando eu entendo o papel dele, mesmo que seja um gestor que venha para, deixar o custo lá embaixo, eu preciso entender, porque através desse entendimento eu vou me comportar e eu vou tentar fazer o que for possível também para ajudá-lo nesse papel. Então, por isso que eu digo, nós precisamos fazer com que os ambientes sejam mais colaborativos, com uma melhor comunicação, para a gente agregar valor ao negócio. É dessa forma que os profissionais dessas disciplinas vão cada vez mais ser figuras importantes de decisão de negócio. E aí, quando você diz que você tem que entender a língua certa daquela pessoa, mesmo que ele venha para baixar custos, que ele não tenha skills, digamos, soft skills nenhuma, você sabendo disso, você também sabe lidar, né? Você pode até, de repente, contribuir com ele para ele não adormecer isso, porque eu posso vir com uma demanda de corporativa do negócio, mas eu não preciso ficar adormecido nisso. Eu posso entregar o melhor custo sem sacrificar pessoas. Sem dúvida. E eu digo, né? Eu sou de uma época, já passei por diversas empresas, né? De diversos tamanhos. Eu já trabalhei em empresa que eu não tinha R$1 para fazer um CIPAT. Não tinha orçamento para fazer CIPAT. E assim, aquele velho jargão, dá seus pulos, né? É verdade. Eu que dava as palestras, eu pegava lá uns sulfites e fazia umas dobraduras, eu pedia lá para alguém um saco de bala, assim.
E eu já trabalhei em empresas, assim, com verbas estabelecidas, espetáculos, cipates espetáculos, né, que é maravilhoso, né, aquele momento de celebração. Acho que a cipate, ela precisa ser um momento de parada, de reflexão, de celebração, de dizer, pessoas, nós estamos juntos aqui. Nós nos importamos com os vocês. riscos existem, né, nós estamos aqui para gerenciar os riscos, para que a gente tenha ali uma jornada sempre de cuidado genuíno. Eu cuido de mim, eu cuido de você e me permito ser cuidado, né? Para a gente demonstrar para os empregados, né, próprios, terceiros, parceiros, stakeholders, que as pessoas é o que são a grande joia, né, de um negócio. Não é fácil, né? Porque por mais que eu vejo você tão disruptiva, tão, né, moderna, você tem um mercado conservador, tradicionalista e normativo. E eu que presto serviço, eu vejo, às vezes, empresas que andaram muito pouco. Muito pouco. O profissional outlier, por exemplo, como você, ainda são poucos no mercado. Nós ainda enfrentamos um muro de adversidade, de conservadorismo, de tradicionalidade e de nada de criatividade muito intenso. Isso cansa você, às vezes, falar, nossa, eu sou tão criativa e estou sendo podada aqui dentro dessa empresa? Quando isso acontece, está na hora de sair. Mas não é tão... Você tem coragem. Precisa ser com essa simplicidade, mas precisa ter coragem e existem os momentos. Algumas pessoas já me perguntaram sobre isso, porque eu sempre falo, eu preciso de autonomia, eu preciso de criatividade, eu preciso desse espaço, senão eu fico tolhida, né? Senão eu não consigo, aquilo começa a me fazer muito mal, como já fez em algumas outras vezes. E aí eu precisei entender que aquele momento é o momento de sair. E eu brinco, né, que quando a gente tem as pessoas, elas se demitem antes de realmente efetivarem a demissão, né? Então, tem muitas pessoas que se demitem 2 anos antes, 1 ano antes. Incrível você falar isso. É verdade. A gente vê, muito, né? Vê. E é nítido, né? Nítido. Então, assim, você, tipo assim, ó, me demiti hoje. Mas pode ser que eu só saia da empresa daqui a 1 ano, 6 meses, porque muita coisa vai acontecer, todo mundo tem seus boletos para pagar, claro, tem os seus filhos para criar, tem os seus compromissos e nem sempre é fácil. Mas vai destruindo tudo, né? Porque esse sentimento vai destruindo a capacidade da equipe, as valorizações e todos os valores que estão intrínsecos a isso. Isso, exatamente. Então, assim, como líder, se isso aconteceu com você ou está acontecendo com você, que é possível, sim, talvez você já tenha se demitido, mas ainda permanece, né? Pense que tudo é um processo, né? Continue entregando, continue demonstrando seu resultado, saia sempre pela porta da frente, porque o mundo dá muitas voltas, né? E não se deixe abalar. E com certeza haverá um profissional que vai enxergar você de outra forma, vai ter uma empresa a qual estão te esperando. Tenha paciência, né? Fale com seus contatos, com seus amigos, utilize seu network, né? Que tem espaço para todo mundo. Seja visível, né? Que você coloque numa visibilidade que você não tinha, que você vai conseguir espaço, né? Você disse que a alta performance é a única maneira justa para o mérito, num post. Você acha mesmo isso? Sim. As pessoas, a meritocracia está diretamente ligada à capacidade, à performance daquele profissional de ser outro, né? De correr atrás de outras questões, de outras habilidades para estar lá em cima. Sim, eu ganhei mérito porque eu sou bonita, eu ganhei mérito porque eu uso pérolas, eu ganhei mérito porque eu... Não, eu ganhei mérito porque eu dei resultado. E qualquer atleta é isso, né? Você vê os atletas do futebol, do basquete, né? Você tem que dar o resultado. Você vai ser reconhecido, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter a sua reputação ali, né? Você vai ser preservada, você vai ser um destaque, você vai ser convidado para vir neste podcast maravilhoso aqui com essa pessoa pro fracasso. Entendeu? Exatamente. Então, assim, não tem outra forma. Eu quero um aumento. O que você está fazendo? Porque aqui, o nosso contrato é isso aqui, é 5. Você está fazendo o que a mais
Você está entregando o quê? Qual que é o resultado que você está me mostrando para realmente eu falar, não, tá merecendo. Então, assim, às vezes a gente precisa deixar isso claro, né, para as pessoas. Falar assim, você tem metas, a nossa área é extremamente regulada, complicada, a gente tem uma determinada caixinha, mas dentro dessa caixinha, como é que eu me torno um outlier? Como é que eu vou atrás de um... Eu não tenho dinheiro para comprar livro, pede para o amiguinho. Eu não tenho dinheiro para fazer curso, entra lá no YouTube. Não tem mais desculpa. Não existe mais desculpa para você não estar preparado para os novos desafios que estão aí para todo mundo. Até porque o Orkut já faz 20 anos, né? Então, assim, nós temos redes sociais disponíveis há 25 anos. E use a rede social de forma correta, né? Use a rede social para fazer network, né? Vá em eventos, tem uma série de eventos que são gratuitos, tem eventos que são caros, tem eventos que são pagos, tem de tudo, Tem de gente. tudo. Tem de tudo. Escolha, também não adianta fazer tudo. Claro. Escolha o que você quer fazer e vá. Amplie a sua experiência com vivências e com pessoas. A superficialidade da rede te incomoda? Você tem uma rede ativa, né? Teu último post foi o onboarding que você está dizendo da Movecta que você está fazendo. Então, é o prazer que você está nesse desafio. E aí tem várias mensagens ali. Várias pessoas falando. Pessoas que você conhece e pessoas que você não conhece. Uhum. Você acha que tem uma superficialidade muito grande dentro da rede, que isso às vezes incomoda? Que fala, será que isso é verdade? Será que essa pessoa gosta mesmo de mim? Claro que tem, né? A gente sempre brinca, né? A rede pode tudo, né? Pode tudo, infelizmente. Todo mundo pode me amar, escrever que me ama, que gosta de mim. Eu tenho hater. Tá vendo? Que... Ah, esse cara, ele fala muito baixo. Eu ouvi outro dia ali. Tem de tudo, gente. Só que isso não me atinge em nada. E muito pelo contrário, eu sempre procuro responder de forma carinhosa, de forma, né, obrigado, né, pela sua positividade, obrigado pelas boas vibrações, que bom que você está comigo. Então, eu procuro transformar talvez algo que alguém quis fazer ali de uma forma, né, vou falar que tá bom, mas acho que para mim tá tudo certo, eu vou responder. Quando são pessoas que eu tenho mais intimidade, né, eu respondo ali, lembro de alguma coisa. Você já sabe que é genuíno ali, né? Sim, e gosto de lembrar de histórias, porque de vez em quando vem uma pessoa que você não vê faz tempo, é a pessoa, nossa, que saudades, lembra quando a gente fez isso, aquilo outro, assim. Eu uso a rede social, principalmente o LinkedIn, para me aproximar das pessoas, procuro responder todo mundo que eu posso. Tem muita gente que vem querer mandar currículo, pedir emprego, e é normal e eu entendo, porque é difícil. Então, muitas vezes eu peço para a pessoa me mandar o currículo, eu falo, olha, se eu souber de alguma oportunidade, mas lembra que sempre que eu sei de uma oportunidade, eu coloco lá para todo mundo ver, até escrevo oportunidade, né, e coloco. E tem os inconvenientes também, que acham que são meus amigos, que dão palpite, mas ali eu só não respondo. Então, para mim, tranquilo. Você, nesses 25 anos de rede, você tinha essa relação de comunicação com as pessoas, mesmo antes do surgimento desses veículos? Não, na realidade, eu entrei na rede social, que foi o Facebook, em 2010. Que substituiu o Orkut. Isso. O Orkut não fez parte da minha vida, Tá. né? O Orkut fez parte da vida da minha filha, Tá. né? Que tem 30 anos. Não, eu tinha muita coisa para fazer, eu não tinha tempo, nada disso, não queria entender, não sabia, eu estava numa outra, né, eu estava desenvolvendo as minas competências técnicas, né, fazendo 1000 cursos, 1000 coisas. Você estava no universo analógico. Um pouco disso, e não participei disso. Eu entrei na rede social, no Facebook, em 2010, Sim. quando minha filha vai para a França ficar 1 ano fazendo intercâmbio. Okay. Então, ali eu comecei ainda era o Skype, falava com ela uma vez por semana, eu recebi vários intercambistas na minha casa, no período que ela também ficou fora, e aí eu comecei a me comunicar com eles ali pelo Facebook. Mas aquela coisa bem de saber onde o jovem está, o que está acontecendo. Quando foi em 2022, depois da pandemia? Foi. Depois que teve eu fiz uma imersão executiva com a Karen Volpato, um dos produtos do Agente Educa, né? Uhum. Que é o instituto que ela conduz. Ali foi um divisor de águas para mim, né? Então, eu vou participar dessa imersão com a Karen.
E começo a entrar num universo que eu desconhecia, o executivo. Ali eu comecei eu quero olhar mais para frente, eu quero chegar ali, mas como é que eu chego? O que que eu faço? O que que vai me ajudar? Que caminho é esse? Porque até então eu era extremamente operacional. Então vem essa luz. A Karen foi uma das pessoas que me ajudou com isso, né? Eu fiz um processo de mentoria com ela, nós somos amigas hoje, né? Assim, nossa relação é uma relação. Karen, beijinho para você, para suas meninas. Karen Volpato, ela veio aqui outro dia, a gente tentou tomar um café, não conseguimos. E aí a gente programou para fazer depois em Jundiaí, mas estamos ali. Eu realmente sou muito também fã da forma como ela conduz. É incrível, eu vejo Mulher EHS. Perfeito. Então, assim, a partir dali, eu começo esse processo de imersão, né? Um autoconhecimento melhor, uma imersão, até onde eu posso chegar, o que que eu posso fazer, que caminho é esse, e ela me ajuda nessa jornada toda. E eu também tive uma pessoa muito importante do ano passado para esse, que é o Enio Viterbo. Então, se você puder convidar o Enio para vir aqui. Imediatamente. Enio. Por favor, Enio. Né? Enio, meu humilde podcast que é você aqui. É uma pessoa espetacular, um profissional muito sênior, né? E que qualquer conversa com ele é uma aula. É enriquecedor, né? E ele me ajudou muito no final do ano passado a me abrir a cabeça também para eu também conseguir estar nessa posição que eu estou hoje, né? Então, assim, eu tenho essas duas pessoas, eu agradeço muito, porque eles me mostraram e me ajudaram, né, como me transformar numa executiva, né? É tão bom quando você vê a gratidão, né, de profissionais que chegaram onde você chegou, mas que sabe que não chegou sozinha, que sabe que muitas pessoas te apoiaram e você é grata a isso, que a gente vê muita ingratidão ainda, né? Mas eu vejo nas redes todos os nossos amigos agradecendo porque você me ajudou, me indicou. Eu acho que isso é importante para a gente. Muito. E eu gosto muito, muitos colegas sabem, de participar dos eventos de outros colegas. Eu tenho muito prazer, né? Ou em ser convidada, ou eu ir lá e fazer a minha inscrição. Né? Então, circular, né? E valorizar e motivar, às vezes, um colega que é um empreendedor, que saiu do CLT e abriu a sua consultoria, que está sendo palestrante, que está sendo um treinador, né? Então, assim, isso eu acho que está com um evento diferente, eu acho bem bacana. Eu tenho, fora o meu dia a dia aí executivo, né, as viagens que eu tenho que fazer, eu dei aula, né, em cursos técnicos, em pós-graduação muito tempo, adoro dar aula, sempre gostei, me deparo o tempo inteiro com pessoas que foram meus alunos, né, mas teve um momento que eu precisei parar, quando eu comecei nessa vida mais executiva, corporativa, por causa das viagens, eu precisei parar. E hoje eu tô muito feliz porque, mesmo sendo uma executiva, eu consigo participar de alguns projetos, né, que me alegram muito. Então, eu acho que todos esses projetos me dão um gás, né? Eu sou super animada, eu sou entusiasmada. Quando eu acredito em alguma coisa, eu falei, nossa, e aí o signo de Libra, né? Mergulha. Eu respeito quem não gosta de signos, tudo bem, mas a gente gosta, tá? Então, assim, se você é libriano, né? Já sabe, a gente tem algumas características ali e eu gosto de me animar com coisas que saiam um pouco da minha rotina. Então, eu sou embaixadora do Mulher EHS, né? É um movimento idealizado pela Karen Volpato, que eu amo. Então, mês de março, a gente está sempre ali com o evento. Cada ano, uma coisa diferente. O que é o movimento? Como é que vai ser? Não sabemos, porque a Karen é outra pessoa extremamente criativa. Insight, fatores humanos, né? A Insight, né? Consultoria de fatores humanos, junto com a Cris Lage, né? E o Douglas, que são maravilhosos. A gente está nesse projeto lindo, né? Nós fizemos a construção da trilha Outlier com 4 cursos e eu estou lá ministrando o Liderança Humanizada Eficiente. A Cris fala sobre segurança psicológica, o Douglas fala ali sobre as questões todas relacionadas a fatores humanos. Temos ali também a Janaína falando de gestão psicossocial. Então, para quem quer, né, começar a entender o que é isso,
procura lá, é online, são pequenos módulos, muito bacana. Bacana mesmo. Eu tive o prazer de ser convidada pela Juliana Fará, outra querida que está de licença maternidade, cuidando do bebezinho dela, uma fofura, para participar de um projeto para mulheres, né? Que foi muito bacana, chamado Programa Desbravar, lindíssimo, né? E o Cruzeiro Mais Que Líder, né? Que é um evento bem fora da casinha, bem diferente, né? Que é da Evolui Safety, do Wilbert Gandra, que é o diretor, né, da Evolui, que tem lá o Cruzeiro Mais Que Líder, e eu também fui intitulada a madrinha do Cruzeiro Mais... Eu tô ganhando um monte de título. Mas é maravilhoso, né? Eu, por exemplo, estou honradíssimo, porque é aquilo que você falou, a sua imagem hoje, a conquista e todo o resultado da sua reputação está aqui, para mim, é um orgulho. E para eles também. Mulher EHS, Desbravar, o Cruzeiro do Wilbert, então, assim, eu vi você falando outro dia sobre isso. Olha, é muito importante, né? Você prestigiar esses eventos e você estar dentro deles é um prestígio também para o evento. Porque a tua história, a tua capacidade, tudo que a gente sabe aqui, isso agrega, isso faz a gente ganhar audiência, viu? Sim, e é muito legal, por quê? Porque são objetivos distintos. Então, isso me anima mais ainda. Não, cada um com o seu objetivo distinto, com pessoas profissionais extremamente competentes, né? E a gente, de certa forma, trazendo a criatividade no ensinar a segurança, os fatores humanos, melhorando os ambientes de trabalho, né? E tantos outros colegas, que eu podia citar uma lista aqui gigante, né? De quanta gente bacana que já esteve aqui, a turma de segurança diferente, o Adilson, a Juliana Bley, o Ivan Rigoletto. Gente, eu vou ficar aqui falando os nomes, né? Então, assim, pessoas muito legais que estão fazendo muita coisa boa. A gente falou por 1 hora. E eu ia falar não, eu não vou parar agora, porque apesar da audiência minha ser de 1 hora, eu tenho coisas para discutir com você. Então vamos lá. Já falamos de tudo, está tão rico, eu preciso saber se um dia você volta, porque nós não falamos sobre as metodologias da segurança, não é isso, você está tão rica de conteúdo que depois a gente fala sobre segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. Agendas woke, né? A gente teve uma preocupação, você se preocupa muito com a liderança humana. Diversidade geracional, diversidade ética, de cultura, de religião, tem tantas questões. Você está muito presa, você tem isso muito com você. Você valoriza muito isso dentro do seu trabalho, a diversidade. Muito a diversidade, porque eu convivi, né? Eu brinco, né? Meu avô paterno, né, que na realidade era um avô de coração, que eu amava de paixão, chamado Clemente, e eu vou falar, ele era um negão, porque ele gostava de ser chamado de negão, então não tenho problema nenhum em falar isso, porque era a forma carinhosa que ele se apresentava, né, e ele que me levava para o balé. Ele ia todos os dias de manhã para a casa da minha mãe, e ele pegava eu e meu irmão, e nos levava ao parquinho, à praia, levava o meu irmão no futebol, me levava na dança. E aquela pessoa era a minha paixão. E ele era negro, preto, de cor, seja lá nomenclatura que queiram dar, né, numa época onde não havia nada disso. Sim. Essas questões. E assim, para mim sempre foi muito difícil entender o que a cor de uma pessoa tem a ver com alguma coisa. O gênero, né? Nada. A minha filha fez comunicação, eu fiz arquitetura. Gente, eu dancei, né? O meu par, onde nós fazíamos o PADD, Marcelo já falecido, mas uma pessoa espetacular, divina, né? Era um gay ali. Era um universo LGBTQIA+, né? Assumido. E assim, então, para mim, eu sempre tive muita dificuldade em entender por que as pessoas têm tanto preconceito, né? Então, eu tive alunas com deficiências físicas, né? Que iam para as academias, sofriam, né? As mães vinham, mas ela quer dançar, mas uma que não tinha uma mãozinha, outra que tinha um defeito na perna. Não, nós vamos dar um jeito, vamos fazer, tem espaço para todo mundo. Então, a minha professora de dança sempre foi uma pessoa muito à frente do tempo dela, muito inclusiva. Numa época onde as bailarinas tinham que ser altas e magras, nós já tínhamos no nosso grupo de dança pessoas super diversas. Então, eu cresci muito com isso.
Então, eu sou super a favor. Essa questão, então, agora geracional também, que está vindo com tudo. Gente, hoje, né, eu vou fazer 55 anos, eu tenho 2 filhos adultos, Giovana tem 30, Felipe tem 27, e assim, eu lido com pessoas no ambiente de trabalho que têm a idade dos meus filhos, que têm menos idade do que os meus filhos, e eu pensava assim, e se eu fosse a mãe, eu quero que respeitem, eu quero que respeite o estagiário, respeite o aprendiz, respeita quem está no primeiro emprego. Tenta entender como que essa galerinha mais jovem, eles têm uma lógica diferente. A Ana Vitória, né, que fala de neurociência, né, a Iraci Costa, que fala sobre neurodiversidade, eu aprendo com as minhas amigas queridas, né, Iraci e Ana. Beijo pras duas. Como eu aprendo com as minhas amigas, né, que me abrem sobre isso. Os nossos jovens já têm uma forma de pensar totalmente diferente. Cada vez mais a gente vai ter pessoas de pensamento diverso. Então, a gente precisa ter esse olhar para que todos sejam incluídos, né? Isso é a riqueza da vida. E para um líder que hoje não promove a inclusão, né? Que não valoriza a inclusão, não estou falando integrar, estou falando de inclusão, né? De você incluir essas pessoas. A gente tem tanta gente trabalhando para poder trazer isso, não tem cabimento. Não tem cabimento, não. A gente tem que lutar por isso. Tem sim. Hoje a inclusão ainda é uma barreira, ainda é bastante difícil, né? Dependendo, às vezes, do tipo de negócio, do tipo de ambiente, mas a gente precisa quebrar essas barreiras, né? E vai depender de nós, né? De cada um que estiver à frente como liderança, ter essa visão que quanto mais o seu time for diverso, mais todo mundo vai ganhar. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. O negócio ganha, a equipe ganha, sim, todo mundo ganha. Sim. Tomara que as pessoas consigam fazer isso acontecer. E eu estou achando que essa onda está ganhando mais força para que a gente mude os cenários nas empresas, para que isso aconteça, né? É isso. Olha, vamos caminhando aqui, porque eu queria falar de muita coisa. Você fala da liderança humanizada. É necessário ter uma liderança humanizada? Você luta por isso? O que é isso em linhas gerais? A liderança humanizada, primeiro, é onde o líder se prepara para ser líder. Não dá mais para ser líder porque você tem muito tempo de casa. Não dá mais para ser líder só porque você acha que você vai ganhar mais. Não dá para ser líder pensando que você agora, todo mundo vai trabalhar para você. Não dá. E a gente ainda tem muitas pessoas com esse tipo de viés, né, inconsciente ou não, dentro das empresas. E a gente precisa entender que um ser humano, com todas as suas capacidades emocionais, físicas e sociais, né, ele precisa ser compreendido dentro daquele ambiente de trabalho. E quanto mais eu entender sobre pessoas, sobre comportamento, sobre emoções, né, mais eu me aproximo dessa pessoa, mais eu entendo as necessidades dele, mais eu ajudo e potencializo a alta performance dele. Porque uma pessoa alegre, feliz, motivada, é outra coisa. E o líder, ele precisa entender, quando ele conhece cada pessoa, porque cada um tem um formato de se motivar, né? Então, isso também é importante, porque não dá para tratar uma equipe todo mundo igual. Então, essa liderança humanizada é eu conhecer o ser humano como um todo, eu conseguir fazer a identificação, tratá-lo como um indivíduo dentro de um espaço que precisa ser colaborativo para que junto a gente atinja os mesmos resultados. Então, por isso que eu falo também da eficiência. Então, o que a pessoa tem de gap, que eu preciso ajudá-lo, o que eu preciso potencializá-lo, o que ele precisa de competência, o que ele precisa de soft skill, hard skill, como que eu motivo aquela pessoa, como que eu entendo como que ele reage, porque cada pessoa reage de uma forma, né? Porque eu quero potencializá-lo. Olha, ai, Patrícia do céu, o que eu faço, gente? Eu fiquei com medo, inclusive, de não conseguir conduzir essa entrevista. Imagina, tá ótimo esse papo. Vocês não acham, gente, que tá ótimo esse papo? Tô aqui adorando. Tanta coisa que eu queria saber, tanta coisa, e a gente vai navegando com coisas que são parecidas.
Muito bom você falar da liderança humanizada, do jeito que você explicou, e eu acho que nós vamos ter muito gancho para outras coisas. Muito bom você falar de todos os movimentos que você está com a Mulher de HS, com o Insight Fatores Humanos, com o Projeto Desbravar, com o Cruzeiro do Mais Líder. Todas essas iniciativas, foi muito gostoso da gente poder trazer aqui para todo mundo ver esses seus movimentos. E aí eu vou fechar com a pergunta que eu deixei, que é você ser mãe, né? Quando você começou a ser mãe, qual foi a transformação principal na chegada de Giovana e Felipe na sua vida? Então, como eu falei, eu adoro crianças. Sempre gostei de crianças, sou uma apaixonada por crianças, né? E na minha cabeça, eu ia casar cedo e ser mãe nova. Eu não tinha nem namorado. Assim, acho que com 12 anos eu tomei essas decisões que eu tomei, né? Com 12 anos eu tomei uma decisão. Eu vou ter filho nova e eu vou casar cedo. Não tinha nem namorado, né? Então, ok. Aí conheci meu marido, me apaixonei por ele. Nós casamos, 2 anos de namoro e nós casamos. Aí eu estava na faculdade quando eu casei. Aí, na minha cabeça, eu ia terminar a faculdade e eu já queria engravidar. Esse era o meu plano. Porém, adiantou. Eu casei, eu estava no terceiro, em 93, eu estava casada há 8, 9 meses, e aí eu engravidei da Giovana. Então, eu fiz o último ano da faculdade grávida, né? Me formei. A Giovana nasceu em setembro, eu me formei em dezembro. E aí eu falei, vou ser mãe. Já me formei, tô com o meu bebê, é isso. O meu pai falou, nananina não, meu pai. Falei, como? Eu já sou casada. O meu marido, para ele, o que eu fizer tá ótimo, né? O que eu escolhi, o que eu decidi, ele é um maridão, né? Aí ele faz o que você quiser, se você quiser ficar em casa, você fica, se você quiser voltar a trabalhar, você... Aí meu pai não me deixou. Falou, de jeito nenhum. Você estudou, meu pai tinha se aposentado, né? Eu tô aposentado, a sua mãe também, nós ainda somos jovens, né? Nós vamos ajudar você, né? Com a Giovana na época, e você vai trabalhar. Eu chorei. Eu quero ser mãe, eu quero ficar com meu bebê, aquela coisa toda, né? Mas eu consegui me organizar, então tive uma rede de apoio, né? Meu pai e minha mãe ali até hoje, né? Comigo. Depois comecei a trabalhar, aí eu falei, eu sempre quis ter 2 filhos no mínimo, porque como a minha relação com meus irmãos é muito boa, né? Eu amo meus irmãos, a gente nunca brigou, nada, a gente é muito parceiro. Meu irmão, inclusive, mora no meu prédio, né? Você imagina. Eu acho a relação, eu falei, quero, não, precisa ter irmão, né? E também não importava se seria outra menina ou um menino, e aí eu engravidei novamente e veio o Felipe. E no meio de tudo isso, eu queria ser uma boa mãe, como toda mulher, né, meninas, né, que estão me assistindo, a gente quer casar, a gente quer ter filho, a gente quer ser uma boa profissional, a gente quer tudo, né? Então, assim, eu pelo menos, também tem quem não queira e tá tudo certo, né? Tá tudo Cada um certo. com os seus sonhos, né? E eu queria ser tudo, eu queria ser a Mulher Maravilha, né? E aí eu fui percebendo, né, que não dava para ser a Mulher Maravilha, mas o nascimento dos meus filhos me deixou muito forte. E o meu grande objetivo sempre foi que os meus filhos tivessem orgulho de mim. Acho que isso era a coisa mais importante. Então, eu sempre tentei me organizar para ter um tempo de qualidade com eles. Sempre entendi que essa rede de apoio era fundamental e para mim me dava um quentinho no coração, porque era meu pai e minha mãe. Eu falei, com quem, né? Com quem melhor para me ajudar a cuidar dos meus filhos, né? E me deu uma força danada, e que para quem é mãe sabe que depois que a gente vira mãe, a gente tira a força, sabe-se lá Deus de onde, e eu sempre com essa coisa, eu quero ser uma boa pessoa, eu quero ser um bom exemplo, eu quero que os meus filhos tenham orgulho de mim. Eu acho que eu consegui, eu acho que se um dia você pudesse perguntar para os dois, eu sou muito, apesar de mãe, e ter meu papel de mãe, a gente tem um relacionamento muito gostoso, nós conversamos muito sobre os mais diversos assuntos, né? São meus parceiros, assim, amados, queridos, né? Cada um com a sua vidinha, cada um com as suas escolhas, né? E essa sempre foi a minha maior preocupação. Eu sempre quis que meus pais sentissem orgulho de mim, né? E que os meus filhos e meu marido sentissem orgulho de mim. Então, eu me sinto bem dessa forma, sendo ética, sendo transparente, sendo respeitosa, tentando construir ambientes diversos, pegando algumas bandeiras que eu acredito, mulheres na liderança, diversidade, atividades portuárias
as mulheres podem estar dentro, executivas nas nossas disciplinas, né? Então, hoje eu sou uma pessoa muito feliz, muito grata por tantas pessoas bacanas que já passaram na minha vida, por tantas pessoas que estão entrando. Você, Rômulo, você acabou de entrar na minha vida. Então, assim, você já vai estar lá, né, na minha prateleira de pessoas queridas, como tantas outras que a gente tem oportunidade de conhecer da forma mais incrível possível. É um cruzeiro, é uma palestra, é um podcast, é na área operacional, é dentro do elevador, é um vizinho. Então, não percam a possibilidade e a oportunidade de conhecer pessoas, ouvir as suas histórias, né, e gerar uma rede cada vez mais intensa, verdadeira, né, porque acho que isso faz a diferença no nosso dia a dia. Faz a diferença e é tão maravilhoso ouvir que seu pai te enxergou como mãe, mas te enxergou como mulher. E esse valor, né, te conseguiu fazer você ser a executiva. Porque ele poderia dizer, vai ser sua mãe, mas não. Você é mãe e mulher, né? Então você tem oportunidades de crescer na tua vida. E o meu pai, ele sempre foi o meu grande incentivador em relação a isso. E ele foi a pessoa que falou, por que você não vai fazer segurança do trabalho? Eu nem sabia o que era. Aí eu falei, pai, mas o que é isso? Ele falou, olha, a segurança, o meio ambiente, a mulher vai ter muita oportunidade mais para frente. Meu pai tem uma visão muito a longo prazo, né? E por ter vivido tudo isso na pele, literalmente, né? Num ambiente fabril, de alto risco, visto acidentes horrorosos acontecerem, ele tinha essa coisa que ele enxergava essa necessidade, né? Que a mulher, ela iria ser respeitada nessa disciplina, que as pessoas iriam ouvir, que ela é mais cuidadosa ou não. Tem homens maravilhosos também, Claro. mas ele enxergou isso, eu acreditei, e no meio do caminho eu tive um monte de gente que me ajudou, abriu as portas, que eu podia ter uma lista aqui de nomes. Eu imagino. E a gente vai ter oportunidade de falar, eu sei que você já falou em outros locais, sobre a mulher na segurança. A gente quase nem falou de segurança do trabalho. Não, é verdade, a né? gente ia falar de tantas coisas, mas era tão rico te conhecer e assim, eu tô tão honrado de coração. Você tem tantas semelhanças com tudo que você fez comigo, sabe? Tanta coisa que eu queria dizer. Eu fiz isso, eu fui fazer isso também com você. Eu também sou assim, né? Eu também sou. Se não me dão autonomia, eu não vou. Não, Uhum. se me prendem, esqueçam. Não vai ter o melhor de mim. É isso. Eu tô muito feliz, honrado pela tua história, pela tua reputação, pela tua visibilidade. Né, a Patrícia Mantovani famosa está aqui no Mask TV hoje. E aí nessa câmera, para a gente fechar, nós vamos sim, eu vou ter outra oportunidade com ela para contar de outras coisas, mas acho que tudo que ela falou aqui hoje foi tão maravilhoso, acrescenta tanto na vida de todo mundo, porque é uma aula. Fecha para a gente com uma mensagem positiva para as mulheres, para as pessoas. Eu acho que a mensagem é assim, gente, nós precisamos ter ações para que a gente transforme os ambientes de trabalho, para que os ambientes de trabalho sejam cada vez mais saudáveis, seguros e sustentáveis. E isso vai depender do comportamento, da postura, da vontade, da energia de cada um de nós. Nós precisamos fazer acontecer, nós precisamos gerar esse movimento nos ambientes. Então, vamos nos unir, né? Vamos estar preparados para gerar essa transformação dentro dos ambientes onde as pessoas estão, porque, afinal de contas, o trabalho é o que é digno para qualquer pessoa, né? E como diz professor Sérgio Médici, da USP, um querido também, todos nós só queremos voltar para casa. Melhores do que fomos. O que você vai fazer para construir um ambiente saudável, seguro, sustentável como líder? Acho que hoje você teve aqui uma dica incrível, uma sugestão incrível de uma executiva que sabe o que faz e eu acho que acrescenta na sua liderança. Meu amor, olha, beijo demais essa beleza maravilhosa. Vamos fazer um
Vamos. Ai, que coisa linda! Muito obrigado por você estar aí, muito obrigado por você ter vindo. Obrigada. Vai ser show esse nosso bate-papo, espero que você goste bastante. Eu vou colocar aqui o endereço da Patrícia Mantovani e todos os projetos que ela está fazendo, inclusive, se você quiser ir no cruzeiro mais líder do Wilbert Gandra, tem tempo de ir ainda, né? Tem tempo. Ih, tem um monte de coisa ainda para acontecer, dá para fazer de tudo, gente. Organiza a agenda e eu falo, planejando, a gente consegue tudo. Não precisa ser imediatista, né? Planeja que vai dar certo. Nós vamos olhar para essa câmera geral aqui agora e vamos dar tchau para todo mundo. Tchau. Fui obrigado por você aqui.